Será que está no momento da gente encher o carrinho de fundos imobiliários? Taxa Selic elevada, não há nenhuma expectativa de que essa taxa vá baixar, pelo menos nos próximos meses. Muitos FIIs com o preço sobre o valor patrimonial dando bobeira. Será que definitivamente seria o momento da gente colocar fundos imobiliários para esperar um ciclo de alta e aí conseguir ter um lucro exorbitante com essa classe de ativos que está dando sopa aqui no mercado? Bom, pessoal, se você quer saber a resposta para isso, fica até o final do vídeo. Solta a vinheta. Meu nome é Nilson Dias, eu sou fundador aqui do projeto Família Investidora e aqui no canal você aprende a se aposentar 15 anos mais cedo e com uma renda 3 vezes maior. E hoje a gente vai falar aqui um pouquinho dos nossos fundos imobiliários. Vou pegar como primeiro exemplo aqui o HGLG11, que é um fundo queridinho aí, muito bem avaliado por muitos especialistas, por muitos analistas, muitas casas de research. Quando a gente olha aqui no gráfico do Google, isso aqui significa que a cota ela caiu de R$ 189 para aqui o atual patamar de 159. Aqui não inclui dividendos. Esse aqui é um gráfico de price return, ou seja, o quanto variou a cota desse fundo imobiliário. Já aqui no Coifin eu consigo plotar dois gráficos diferentes, como vocês podem ver aqui. O gráfico azul é exatamente o mesmo gráfico que tinha lá no Google, mostrando que essa cota caiu em torno de 9% nos últimos 5 anos, tá certo? E se eu tivesse reinvestido os dividendos do HGLG11 comprando mais cotas do fundo, eu teria tido aqui um retorno de 51% nos últimos 5 anos. Esses 51% acumulados em 5 anos não quer dizer que deu 10,2% ao ano. A gente tem que analisar com outro cálculo. E aí a gente vai chegar num percentual um pouco ainda mais baixo do que 10% ao ano. A princípio, pode parecer um bom negócio, mas ele ficou abaixo da renda fixa, até mesmo abaixo da média da Selic no período. Agora vamos olhar outra possibilidade. Ao invés de investir num fundo imobiliário, a gente investir em um ETF, por exemplo, tá? Vamos comparar aqui. Vamos pegar primeiro aqui um ETF que paga dividendos todo mês, ou seja, tem o mesmo comportamento de um fundo imobiliário, que é o NDIV11. A gente não vai ter um histórico de 5 anos porque ele é um ETF novo, tá, pessoal? Mas vamos ver aqui o período que a gente consegue comparar. Olha, o NDIV11 ele começou aqui em 23, tá? Então eu vou arrastar o gráfico para quando ele começou e a gente vê aqui, opa, nesse período em que eu posso comparar o fundo imobiliário HGLG11 com o ETF da Nubank NDIV11, que ele é focado em empresas pagadoras de dividendo, é pouco mais de um ano aqui que a gente está analisando no gráfico, né? E a gente vê que o NDIV11 ele teve uma valorização de cota de aproximadamente 13%, contra um prejuízo aqui de menos 0,05% aqui do HGLG11, né? Praticamente ficou no 0 a 0. E quando a gente olha com o pagamento de dividendos, o ETF que paga dividendos todo mês para você, ele teria aqui 29% de retorno total nesse período de um ano e pouquinho, e o HGLG11 14%. Só que esse ETF ele foca apenas em empresas brasileiras pagadoras de dividendo. Vamos abrir mais o nosso leque e vamos colocar aqui o VT, que é um ETF que compra empresas no mundo inteiro. São mais de 10 mil empresas, mais de 40 países, mais de 15 moedas que você tem, dólar, euro, franco suíço, libra esterlina, tudo de maneira automática, tá? Quando a gente coloca ele aqui no gráfico, a gente vê que nesse período de um ano, ele teve 48% de valorização da cota, né? Ou seja, ele saiu aqui, ó, vamos ver aqui no gráfico no Google, um ano e pouquinho, né? Ele saiu aqui de 110 dólares para 122, mas em real isso deu um ganho de 48%, né? Já que aqui no gráfico a gente também tem a valorização do dólar frente ao real. Lembra que o dólar estava 5,20, né? 5 e pouquinho. E aqui quando a gente olha com dividendos, né? Apesar do VT ele pagar dividendos apenas trimestralmente, e quando você olha o dividend yield do VT é muito baixo, é em torno de 1%. Quando a gente olha, por exemplo, aqui o dividend yield do VT, ele pagou aqui 1,82%. E aí, quando a gente olha aqui o HGLG11, ele pagou 8%. Parece que é muito melhor você ter o HGLG11 porque ele paga mais dividendos. Se a gente olhar aqui o NDIV11,
O NDIV11 pagou aqui 10,24% de dividendos, né? Já mostrando ali que ele é um pouco superior ao HGLG11. Mas olha só que interessante, né? O VT, que é o pior pagador de dividendo dos três, você teria mais dinheiro com ele, né? Fazendo uma conta de padaria aqui, se você tivesse botado 100 mil reais aqui no início dessa linha, hoje você teria 153 mil com o VT, 129 mil com o NDIV e 114 mil com o HGLG11, contando que você está reinvestindo os dividendos aqui nos três casos. E se a gente coloca aqui, por exemplo, um HCTR11, que foi um fundo imobiliário amplamente divulgado, recomendado e tudo mais, ele é um fundo que está com praticamente 25% de perda nesse período. Então, se você botou 100 mil reais aqui, você teria 75 mil aqui no final. E com dividendos, você teria tido um prejuízo de 2 mil reais aqui, teóricos, né? Mais ou menos aqui 2,29% de prejuízo com dividendos. Então, mais uma vez, eu, Nilson, não tenho nenhum fundo imobiliário. Eu não estou comprando fundos imobiliários agora. Ah, Nilson, mas está todo mundo falando, até o Google, ó. Se você botar aqui no Google, ó, está na hora de comprar fundos imobiliários? O próprio Google, sim, pode ser um bom momento para investir em fundos imobiliários. Por quê? Porque a expectativa é que a Selic não suba mais. Aí tem toda uma tese aqui e que realmente os fundos imobiliários, quando a Selic começar a cair, eles vão se valorizar. Mas será que vale a pena de fato você ficar tentando fazer esse timing de mercado, correndo o risco de perder 25% do seu dinheiro, como aconteceu aqui com o HCTR11, teu patrimônio ficou 25% menor, ao invés de você simplesmente comprar um ETF que investe no mundo inteiro e que inclusive tem fundos imobiliários lá dentro, que é o caso do VT. O VT tem cotas de fundos imobiliários lá dentro, só que vai ter um percentual muito pequeno. Você vai ter muito mais ali ações de empresas americanas, ações de empresas europeias, japonesas, né? As maiores empresas do mundo, você vai ter participação automaticamente. Nilson, mas eu não quero investir lá fora, tem uma outra opção? Sim, você pode usar, por exemplo, o WRLD11. Ele é a mesma coisa que o VT, ele também vai acompanhar a valorização do dólar e olha aqui, ele teve aqui no período 51% de rentabilidade e aqui também ele está praticamente a mesma coisa que o VT, né? Você vê que a diferença aqui é marginal, é mais por tracking error, outros tipos de diferença pequena de performance aqui, mas praticamente eles estão empatados tecnicamente, né? Se você tivesse investido no WRLD11, você teria tido também um resultado muito melhor do que o ETF da Nubank, que paga dividendos mensalmente, e o HGLG11, que é um dos melhores fundos imobiliários que a gente tem no Brasil. Então, na minha opinião, não está na hora de comprar fundos imobiliários. Você deveria olhar sempre para um ETF de base neutra global, como o WRLD11 ou o VT, ou os seus pares irlandeses, que aí você tem uma tributação menor, você tem uma melhor eficiência tributária para gente que é brasileiro, morando no Brasil ou morando na Europa. Você teria mais dinheiro no bolso, você teria corrido menos risco e é um investimento muito mais simples. Você pode comprar um ETF como o WRLD11 praticamente todo mês, sem olhar cotação, sem olhar notícia, sem olhar cotação da Selic, sem olhar nada, porque ele é um investimento passivo, ele vai se moldar conforme o mercado. Se os Estados Unidos entrar em recessão, você vai ter menos Estados Unidos, vai ter mais China. Ele é totalmente automático e deve fazer parte da carteira de todo investidor de longo prazo. Se o teu horizonte de investimento é de 10 a 15 anos, pelo menos, sim, você deve ter um ETF de base neutra global. Não é uma recomendação de investimento, mas é uma recomendação do John Bogle, fundador da Vanguard, que é a segunda maior gestora de fundos do mundo. Todo mundo ouve falar na BlackRock. Ah, BlackRock. A Vanguard é a segunda maior, está um pouquinho só atrás da BlackRock, é tão grande quanto. Então para de perder tempo com fundo imobiliário, para de colocar risco na sua carteira, para de ficar tentando comprar ativos individuais e vamos comprar uma caixa pronta, uma carteira pronta, que é o ETF VT. Principalmente se você está começando agora, se você não sabe ainda direito o que você está fazendo. E você que já é investidor avançado, que se acha um fodão, que acha que sabe tudo, eu tenho certeza que a sua carteira está perdendo para o VT ou está perdendo para a carteira da família investidora
a carteira da família investidora ela está com uma rentabilidade superior a 52% em dólares. Se a gente passar para real, isso aí passa para mais de 60%. Nossa carteira está batendo inclusive o índice americano. E eu perco 0 minutos por mês para ler relatório, para saber no que eu vou comprar, qual é a empresa mais barata, se está na hora de comprar fundo imobiliário, qual é o fundo imobiliário que está com o menor preço sobre valor patrimonial. Não, eu levo literalmente 2 a 3 minutos no máximo para fazer os meus aportes, fecho o meu broker e vou trabalhar porque eu tenho mais o que fazer. Se você quer se aprofundar mais nesse assunto, logo a gente vai estar fazendo um evento ao vivo, 4 dias. É só você clicar aqui embaixo no link da descrição. Você vai se inscrever gratuitamente e o que eu vou te ensinar nesse evento, se você colocar em prática, basicamente você vai poder parar de perder tempo assistindo vídeo aqui no YouTube sobre fundo imobiliário, ações, dividendos, parar de comprar relatório, parar de pagar ferramenta para analisar, nada disso. Tudo isso vai ser substituído por uma carteira simples de ETF e você vai passar a gastar apenas 2 minutos por mês para você fazer os seus aportes e você vai focar no seu trabalho, porque quanto mais dinheiro você ganhar, se você quiser fazer uma renda extra, por exemplo, aqui na Família Investidora, a gente tem o nosso curso de renda digital que te ensina mais de 12 profissões para você fazer dinheiro online, sem sair de casa. Você tem que focar nisso, em ganhar dinheiro, usar a inteligência artificial, montar um e-commerce, ser afiliado da Amazon, qualquer que seja o seu caminho, faça uma renda extra. Pare de perder tempo com investimentos, porque investimentos é simples, está resolvido. É só você participar do nosso evento que vai acontecer aí em breve, show? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, faz a sua pergunta ou deixa seu comentário aqui embaixo e lembra de assinar o canal clicando no quadradinho vermelho aqui no cantinho da tela, show? Valeu pessoal, até mais!